Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre o gerenciamento de áreas contaminadas nas etapas de investigação detalhada e avaliação de risco. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre as avaliações preliminares e a confirmatória. Qual a importância da preliminar e da confirmatória na etapa da investigação detalhada? Bom, na avaliação preliminar, nós caracterizamos muito bem o meio físico, identificamos quais são as substâncias químicas de interesse para que a gente possa fazer uma investigação mais assertiva. Nós estudamos a hidrogeologia do local e conseguimos evidenciar quais são as fontes poluidoras daquela determinada área. Na investigação confirmatória, nós conseguimos, através de monitoramento de poços, tanto do solo quanto da água subterrânea, saber quais são as substâncias químicas que estão acima dos valores permitidos. Hoje, na avaliação detalhada, nós precisamos tridimensionar o tamanho dessa contaminação, seja tanto em extensão como em profundidade. Na investigação confirmatória, nós estudamos as substâncias químicas de interesse para aquela área que está sendo considerada uma área contaminada. Os sais inorgânicos, a carga orgânica, existem patógenos, existem metais pesados nessa área e os hidrocarbonetos alifáticos, os aromáticos, os poliaromáticos. Tem orgânicos sintéticos, os alifáticos, os clorados. Aqui no caso do cemitério, as cadaverinas, as putrecinas. Em quais poços nós encontramos os limites acima do normal? Aonde que nós vamos começar a delimitar o tamanho de nossa pluma? Então, a investigação detalhada, ela tem esse objetivo. O objetivo da detalhada é saber aonde essa pluma está começando, para onde ela está indo, qual é a profundidade, ela chegou em qual nível do lençol freático. Então, com isso, a gente faz um modelo tridimensional, aonde conseguimos, de uma forma bem didática, explicitar o tamanho e a profundidade desta contaminação. Na investigação detalhada, nós vamos identificar se aqueles produtos, aquelas substâncias químicas da investigação confirmatória, se são puros ou são misturas. Quais são as propriedades físico-químicas desses produtos? Qual é a massa molecular? Qual é a solubilidade? A densidade? Constante de Elry? Difusidade e o coeficiente de partição. Temos que conhecer todas as propriedades das substâncias que foram encontradas acima dos níveis de aceitação. Porque assim nós conseguimos, de uma maneira bem objetiva, determinar quais são os contaminantes desse ambiente. Ainda seguindo a nossa definição de investigação detalhada, quais serão os meios analisados? E qual será a metodologia de perfuração mais adequada para aquele site? Quais são os métodos de amostragem aplicáveis para a recuperação da amostra representativa? Eu tenho a caracterização do substrato, eu tenho a caracterização do meio geofísico, eu conheço os meus receptores. Qual tipo de recepção eu vou ter? Eu vou ter uma recepção humana, eu vou ter uma recepção ecológica. Isso tudo são detalhes que enriquecem a nossa investigação. Qual o nível da resolução necessária para que a nossa investigação detalhada seja uma investigação que traga respostas necessárias para uma avaliação de risco à saúde humana e ao meio ambiente. Para desenvolvermos um bom trabalho de uma investigação detalhada, precisamos conhecer e delimitar, definir toda a nossa área de estudo. Definir o uso do solo,
identificar quais são os elementos geográficos importantes daquela área e ainda em relação ao solo. Existe alguma tendência de mudança do uso futuro daquele solo? Qual a intenção do empreendedor? A curto, médio e longo prazo. O que ele pretende fazer naquela área? Por que aquela área está sendo investigada? Qual a intenção do empreendedor para que nós possamos fazer a identificação dessa investigação detalhada? Qual uso ele quer dar para essa área? Nós estamos estudando o passivo que foi deixado ou estamos investigando essa condição de solo para que o seu uso futuro seja monitorado? Isso tudo nós precisamos ter muito bem claro em nossa mente para que a elaboração do nosso laudo seja uma elaboração de um laudo eficiente. Ainda precisamos realizar uma caracterização geológica rica em detalhes. Quais os tipos de rocha podemos encontrar naquela área? Quais estruturas podemos observar? Diante dessas respostas, faremos uma interpretação de dados mais coerentes. Iremos ter um entendimento dos principais condicionantes, do fluxo da água e dos contaminantes. Após entendermos os principais condicionantes, vamos para a definição do modelo conceitual hidroestratigráfico. Como que as propriedades geológicas e hidráulicas do meio controlam o fluxo dos contaminantes? Qual a mobilidade desse contaminante? Precisamos, numa avaliação detalhada, monitorar os compostos de interesse. Delimitar a fase dissolvida tanto na vertical como na horizontal. Com isso, nós conseguimos ter dados suficientes para começarmos a elaborar a nossa avaliação de risco. A avaliação de risco, na verdade, é aquela avaliação em que nós conseguimos montar um esquema usando os dados da nossa investigação detalhada e os riscos que o nosso receptor vai ter de acordo com aquela contaminação. Mas o que é o receptor? O receptor pode ser organismos, comunidade, um habitat, um ecossistema, qualquer meio que esteja exposto direta ou indiretamente a um contaminante. Nessa figura, nós temos o fluxo e o sentido dele. Isso nos mostra que os contaminantes estão todos indo no sentido da seta e atingindo árvores, a água subterrânea, pessoas, animais. Esse contaminante, ele atinge esse receptor de várias formas, seja através da volatização, pela respiração, seja através do consumo, digestão de água subterrânea, se tiver alguma horta, alguma vegetação ali, através do consumo. Então, todos esses receptores precisam ser analisados para que o risco deste contaminante à saúde humana e ao meio ambiente seja gerado. Então, a avaliação de risco, ela é o resultado da avaliação feita do contaminante com o receptor e a forma que nós vamos ter de intervenção nessa área.